a carta ou a epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura de um texto um pouquinho maior, Clóvis, irmão Clóvis, dos versos 14 ao 21. É um texto lindo. Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Vou tomar uma aguinha aqui. Já deu uma secada na garganta. Olha só o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Paulo, então, escrevendo a carta de Efésios: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, entre vírgulas, com todos os santos, com a igreja, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, toda compreensão humana, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, ou para aquele, em favor daquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Que texto extraordinário, meus irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Você já tentou colocar em palavras algo tão profundo, tão poderoso, tão complexo talvez, que nenhuma explicação parecia suficiente? Você já teve essa experiência? Talvez se tivéssemos que explicar a respeito da imensurável obra criada por Deus, que é o sol, e pegássemos uma foto em preto e branco para explicar o poder desse sol. Ou talvez, se tivéssemos que explicar a imensidão dos mares ou dos oceanos, usando talvez um copo d'água. O que eu quero dizer para você é que há experiências, meu irmão e minha irmã, que não cabem na lógica e na compreensão humana. Por isso há realidades espirituais que não se entendem, que não se compreendem, mas elas precisam ser vividas. Foi isso que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. E a carta de Efésios, esta que nós estamos usando para nossa reflexão nessa manhã, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon, são chamadas na teologia de cartas ou epístolas da prisão. Ou seja, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele estava preso. Mas notem que maravilha, que extraordinário. Mesmo Paulo estando preso, ele estava de joelhos, orando ao Deus dos céus, para que
a igreja de Éfeso fosse abençoada pelo Senhor. Paulo está preso, sim, mas os seus joelhos estão dobrados deste Deus Todo-Poderoso. E mesmo estando limitado àquelas correntes, ele pede algo infinitamente maior que ele, meus irmãos. Ele pede para que a igreja de Éfeso, e não somente a igreja ou os irmãos de Éfeso, mas também para nós hoje, para que a igreja conhecesse a altura, a profundidade, a largura e o comprimento de um amor que não se pode explicar e nem medir. Como eu disse, há realidades e princípios espirituais que não podem ser explicados, mas devem ser vividos pela igreja, por cada um de nós. Paulo está dizendo, talvez, não oro para que vocês sejam livres de dificuldades, eu oro sim para que vocês sejam fortalecidos no íntimo, habitados por Cristo, arraigados e alicerçados em amor, e também cheios de toda a plenitude de Deus. Mesmo preso, Paulo não pede conforto, meus irmãos, Paulo pede crescimento. Paulo não pede alívio, ele pede, quando ora pela igreja de Éfeso, por transformação. Ele não pede livramento, estava preso. Algo real e que ele poderia orar. Pai, me livre dessas cadeias, me livre da prisão. Não, Paulo estava preso, mas ele não pede livramento, mas ele pede discernimento por parte da igreja. Paulo não ora para que tudo ao seu redor mudasse, mas ele ora sim para que o íntimo de cada irmão em Éfeso fosse fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje esse mesmo Espírito, meu irmão, minha irmã, hoje esse mesmo Espírito, igreja presbiteriana renovada central em Arapongas, quer nos tirar de uma vida rasa, de uma vida superficial, muitas vezes emocionalmente frágil e espiritualmente limitada. Deus quer nos levar para um lugar mais profundo, por um lugar mais firme, mais abundante, onde o amor de Cristo não é apenas um conceito, mas uma experiência plena e transformadora. Então a pergunta que fica para mim e que eu quero compartilhar com você, ou as perguntas, melhor dizendo, são as seguintes: será que eu e você, será que nós estamos dispostos hoje a ir além da superfície, a ir além do raso? Será que eu e você, nós estamos dispostos a dobrarmos os nossos joelhos como sinal de reverência e adoração ao nosso Deus, e abrir o nosso coração e realmente clamar a esse Deus dos céus? Será que eu e você estamos dispostos a mergulhar neste amor que excede toda a compreensão humana, como diz o texto? É lindo quando Paulo fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas a nossa pequenez humana já traz um elo com o material acerca disso. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus sim pode nos abençoar no que diz respeito à área financeira, material, física, mas Ele também quer, meus irmãos, fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos dentro de cada um de nós. Por isso que Deus colocou no meu coração esse tema hoje.
E volto a dizer, irmão Clóvis, você foi fundamental para que Deus falasse comigo de uma forma extraordinária. E o tema é: do joelho ao coração, uma jornada para a plenitude. Você quer conhecer comigo alguns ensinamentos para que a gente possa, em nome de Jesus, passar por essa jornada vitoriosa que Deus tem para cada um de nós? Está disposto aí a conhecer 18 ensinamentos? 10, 8, fechado, 5, rapidinho, amém? 10 e 8 ainda, irmãos, oh glória a Deus. Vamos lá, o primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é que ajoelhar-se é o início de toda grande obra. Vamos ler juntos? Será que a gente consegue ler juntos? Ajoelhar-se é o início de toda grande obra. Olha só o que diz o verso 14 e 15 desse texto de Efésios, capítulo 3, que nós estamos estudando nessa manhã. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando Paulo usa aqui a figura de estar de joelhos diante de Deus, diante do Pai, ele está em sinal de humildade, entrega, reverência e adoração a Deus. E ele reconhece, irmãos, assim como nós precisamos também reconhecer que a verdadeira e legítima paternidade, lá no original pátria, se formos no termo, nos escritos originais em grego, vai estar pátria. Toda a paternidade, preste atenção nisso, ela tem origem em Deus. E é isso que Paulo está reconhecendo. E eu e você, nós aprendemos então, através desses versos, que nós não alcançaremos crescimento espiritual sem uma postura de dependência real e total diante de Deus. Eu já disse aqui várias vezes aquele texto de João, capítulo 15, verso 5, que Jesus lá na parte de B do verso vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Olha só, os discípulos estavam sendo ministrados, os discípulos estavam sendo capacitados para uma grande obra, e de fato foram, porque se os discípulos não tivessem levado a sério a ministração e os ensinos de Jesus, nós não estaríamos aqui nessa manhã, dia 6 de julho de 2025. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque estes 12 homens, teve ali a alteração de Judas, depois para Matias, porque esses 12 homens levaram a sério aquilo que Deus tinha como propósito para a vida deles. Já pensou nisso? Imagine o Dodô lá no meio dos 12, misericórdia. O evangelho tinha chegado ali talvez 6 meses depois. Nós estamos no ano de 2025 porque esse povo de fato foi impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu e você, meus irmãos, também precisamos ser impactados por este poder. E para isso nós precisamos dobrar os nossos joelhos, dobrar os joelhos diante do Pai, pois esse é o primeiro passo para se levantar com poder diante dos desafios da vida. A oração que move o céu começa com joelhos no chão. Sim, este é um ato simbólico muitas vezes, mas quando eu digo aqui que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, eu estou dizendo que nós precisamos ter reverência total e plena diante desse Deus. Adoração não é somente estar aqui no altar ou aí na nave da igreja, levantando as mãos e dizendo palavras maravilhosas para esse Deus. Não é somente isso, mas adoração é de fato ter uma vida de testemunho diante das pessoas que estão lá fora. É no original quando Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês serão meus mártires.
Eu não quero mais que vocês vivam a vida própria de vocês, mas eu quero que vocês vivam a minha vida em vocês, para que o Evangelho continue sendo pregado e chegue a todas as pessoas pelos confins da terra. Quando Paulo se ajoelha, ele nos ensina que intimidade com Deus exige humildade, entrega e reverência diante do Pai. Pois volto a dizer, meus irmãos, que toda paternidade legítima nasce do coração do Pai eterno. Pois diante deste Pai, diante deste Deus maravilhoso, não há sobrenome que nos defina mais do que o nome que Ele dá para cada um de nós. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, nós temos uma identidade dos céus. É você mesmo. Eu? Sim, você. Nós temos uma identidade por parte do nosso Pai eterno. Toda família que leva o nome do Pai carrega o DNA da graça, da verdade, da santidade, da misericórdia, da justiça, da bondade, da fidelidade e também do poder de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir a esse Deus? Olha o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deixa aqui. Que lindo, né? Eu e você somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para a gente se inflar. Não. Nós somos diferentes, sim, mas tem um propósito por parte de Deus para com as nossas vidas. E nós precisamos colocar em prática essa identidade que temos recebido da parte do Pai. E essa identidade, meus irmãos, tem como propósito, coloca lá para mim. Próxima parte, por favor. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para quê? Para a sua gloriosa luz. Se você estava nas trevas antes de conhecer a Cristo e agora você goza dessa maravilhosa luz, nós, como cristãos, como igreja, precisamos proclamar as virtudes de Cristo aonde quer que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés, meus irmãos. É algo que sai da teoria e se vive na prática. Quem reconhece a autoridade do Pai encontra a verdadeira direção para a vida. E aí, eu fiz uma pergunta para mim e gostaria de compartilhar com você. Será que eu tenho dobrado os meus joelhos? Será que eu tenho vivido mesmo uma vida de adoração, de reverência a esse Deus em todo o tempo? Ou muitas vezes eu tenho endurecido o meu coração? Eu e você temos uma identidade dos céus. E precisamos colocar em prática o propósito de Deus em nome de Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com você é que o Espírito é a fonte da verdadeira força. Vamos fazer um pouquinho diferente agora? Você vai repetir. O Espírito é a fonte da verdadeira força. Olha o que diz o verso 16 de Efésios que estamos estudando. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Termos interessantes que Paulo enumera aqui: o fortificar, o enrijecer,
E não somente isso, Paulo também fala de poder. O dunamis ou dinamis no original, que é um poder sobrenatural, é um poder efetivo que produz resultado e que muda realidades, meus irmãos. Olha que profundo esse texto. Olha que profunda esta oração de Paulo pela igreja de Éfeso e também por nós, a sua igreja hoje. O tema ostentação, quando a gente fala e se depara com riquezas ou com o termo riqueza, ela tem estado no auge nos nossos dias. E tem talvez alguns meses um termo que tem se falado aí no meio, principalmente da moçada, da turma mais jovem, que é o FOMO. Não é eu fui, nós fomos, não. É o FOMO, que é uma sigla em inglês, uma sigla em inglês que diz Fear of Missing Out, que em português significa medo de ficar de fora. E olha só, se trata de um fenômeno psicológico dos nossos dias, que se tornou cada vez mais evidente no contexto das redes sociais, a partir da disseminação de informações instantâneas e globalizadas. Eu copiei isso aqui, que eu estou lendo para você. E de acordo com os estudos psiquiátricos, as ostentações feitas nas redes sociais, elas têm incentivado os sintomas dessa síndrome do FOMO e têm causado mau humor, picos de ansiedade, estresse, tédio, isolamento e depressão. Mas Deus nos chama a atenção, através do apóstolo Paulo, que quando se trata da riqueza ou das riquezas dos céus, a riqueza da glória de Deus, como diz Paulo, ela não é para ostentação, meus irmãos, mas ela é para a transformação do cristão, ela é para a transformação da igreja. O Espírito Santo age sim no interior, mas antes de mudar circunstâncias, Ele transforma primeiramente o nosso interior. Ele muda o nosso coração. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, o Espírito passa e deve, é claro, habitar dentro desta vida. Mas ser cheio do Espírito Santo é mais do que emoção, é mais do que um arrepio, é mais talvez do que tremer, é mais do que aquilo que a gente tem como evidência externa. Ser cheio do Espírito Santo, conforme diz Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao 21, é poder para permanecer firme e de forma inabalável diante dos desafios e das tempestades da vida, meu irmão. Quem tem o Espírito Santo dentro do coração, permanece de pé quando tudo fora parece estar desabando. Consegue entender que é algo muito além do que se demonstra muitas vezes exteriormente? Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16, agora Paulo também falando, olha que coisa linda. Agora ele escrevendo à igreja de Corinto: por isso, meus irmãos de Corinto, por isso, irmãos, hoje da igreja presbiteriana, Renovada Central em Arapongas, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra?
Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, minha irmã. Você não precisa de mais força humana, mas sim, você precisa de mais glória do Deus Todo-Poderoso e Eterno no seu interior e no seu íntimo. Pare de lutar sozinho. Pare de ir para a batalha de forma solitária. Para que ir para a peleja, meu irmão e minha irmã, desacompanhado? Deixe o Espírito Santo operar um milagre no seu interior, em nome de Jesus. Terceiro ensinamento, que nos ajuda para que venhamos passar por essa jornada rumo à plenitude. Cristo não quer visitar, Ele quer habitar. Cristo não quer visitar a mim e a você, Ele quer habitar em mim e em você. O verso 17 diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, a fé abre a porta do nosso coração para que Jesus venha habitar plenamente e permanentemente. Quando Cristo habita no coração, tudo dentro de nós ganha vida e direção. Preste atenção nisso. Corações onde Cristo habita são firmados em amor e não são abalados pelo medo. O medo muitas vezes tenta nos abalar, chacoalhar. Mas quando Cristo habita no meu e no seu coração, assim como diz Isaías, capítulo 40, verso 31, nós somos como águias. E a águia, quando ela percebe a tempestade, o que ela faz? Ela voa por sobre aquele cenário cinza, ruim, porque ela sabe que por cima da tempestade há bonança, o sol volta. E quando nós temos a presença do Espírito Santo no nosso coração de forma plena e permanente, nós somos enrijecidos, nós somos fortalecidos por esse poder de Deus, que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo diante de desafios que na nossa cabeça são difíceis ou até mesmo impossíveis. Irmãos, há 4 meses atrás, eu procurei um médico, porque há vários meses, eu não sei dizer para vocês quantos meses, mas a Patrícia, minha esposa, aqui é testemunha, até o Rafael, meu filho. Simplesmente, irmãos, eu estava indo, às vezes, por dia, 10 vezes ao banheiro. E eu fiquei assim por vários meses. Que bom se eu pudesse ter emagrecido um pouco, né? Mas isso não aconteceu. Vejam o tanto que esse templo aqui acaba se alimentando. E aí procurei um médico, um clínico geral, e ele pediu um exame de abdômen total. E eu fui, fiz esse exame de abdômen total, peguei o resultado, e foi detectado que eu estava com as paredes da vesícula calcificadas. Peguei esse exame, levei para essa doutora, para essa clínica geral, ou clínico geral, e ela disse: olha, eu vou
encaminhar você para um especialista, porque paredes da vesícula calcificadas é caso cirúrgico. E eu fui então direcionado por uma especialista, passei por essa especialista, e ela disse: olha, paredes da vesícula calcificadas, ela tem um termo chamado de vesícula de porcelana, né? Quando as paredes ficam enrijecidas, e a vesícula acaba não fazendo aquilo que ela precisava fazer. E eu vou pedir aqui tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos fazer a sua cirurgia. Pediu exame cardíaco, pediu exame de sangue, pediu radiografia do tórax, e pediu novamente o quê? O abdômen total. E aí eu fui numa outra clínica fazer esse abdômen total, e ela perguntou, a doutora, ela perguntou o seguinte, eu não gostei do que ela falou por que o senhor está aqui? Eu tão jovem assim, né, me chamar de senhor, que isso? Mas por que o senhor está aqui? Eu disse para ela: olha, eu estou aqui porque foi detectado no último abdômen total que eu estou com as paredes da vesícula calcificada. E ela usou o mesmo termo, falou: você está com a vesícula de porcelana. Falei: isso, foi falado isso para mim mesmo, eu também já li alguma coisa na internet sobre isso. E quando a gente lê na internet, misericórdia, né? A gente fica preocupadíssimo. Não vou entrar nem nesse assunto. E aí ela começou, disse: respira, segura, e passa de um lado, e passa do outro. Vamos lá de novo, agora respira, segura, e passa. E ela disse: quem falou para você que você está com as paredes da vesícula calcificada? Eu falei: eu fiz o último abdômen e deu isso. Ela falou: olha aqui para mim. E puxou a tela, né, ali do computador dela. Você está vendo aqui a sua vesícula? Essa é a sua vesícula. Irmãos, confesso que eu consegui enxergar mais ou menos, né? Porque eu não sei como é que o povo consegue enxergar tão bem aquilo. Ela disse: olha, se você estivesse com as paredes da vesícula calcificada, elas estariam assim, ó. Mas elas não estão. A sua vesícula está limpa. E eu vou dizer para você, era mais ou menos 11h30 da manhã. Eu vou dizer para você, a sua vesícula é a vesícula mais limpa que eu estou atendendo e vendo hoje. Irmãos, eu já estava sendo encaminhado para uma cirurgia, e pela misericórdia de Deus, e assim como diz aquela música, logo eu, pobre pecador, logo eu, tão falho e tão devedor, aprove a Deus por sua infinita misericórdia e bondade, que Ele operasse um milagre na minha vida, porque o nosso Deus, Ele opera milagres no nosso meio. O que você tem passado aí, meu irmão? É algo físico? É algo referente a alguma enfermidade? Sim, Deus pode operar milagres, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O amor é a base, a fé é a chave, e Cristo é a habitação do coração rendido a Deus. Corações enraizados, meus irmãos, neste amor, não se movem com os ventos das circunstâncias, mas onde há sim raízes de amor e fundamentos de fé, Cristo constrói morada permanente em nossas vidas. Olha só o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos ver lá? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A presença de Cristo, igreja, nos dá profundidade,
no amor que sustenta todas as coisas. E eu lembrei de uma árvore frondosa, né? Talvez como um exemplo, um pinheiro. Há algumas espécies de pinheiros que demoram de 15 a 20 anos para chegar na vida madura. E até lá, esses pinheiros passam por grandes desafios. Mas eles vão crescendo durante todo esse tempo. Mas não somente isso, as raízes vão sendo, fica algo redundante, mas vão sendo enraizadas no solo. E esses pinheiros se tornam fortes. E não é qualquer vento que derruba esses pinheiros ou essas árvores. E o mais interessante ainda é que o livro do profeta Isaías, em seu capítulo 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o mesmo texto que Jesus lá no Novo Testamento vai dizer: hoje esta palavra se cumpriu. Vai dizer que aqueles que recebem o Espírito de Deus podem se tornar carvalhos de justiça. Não é isso que diz o texto? Para a glória de Deus Pai. O carvalho, ele demora cerca de 80 anos para chegar à maturidade. Só que o carvalho, de fato, é uma árvore frondosa e estrondosa, de uma madeira muito rígida, firme. E durante todo esse tempo, ela vai enraizando, vai enraizando, vai enraizando. E se torna algo extremamente sólido. E a pergunta que fica para mim e para você nessa manhã: do que nós temos nos enraizado? Qual solo nós temos buscado? Hoje, meus irmãos, tudo lá fora tira a nossa atenção dos céus. Tudo, praticamente. Mas eu e você precisamos então colocar em prática esta palavra que Paulo nos ensina através desta oração profunda. Nós precisamos nos encontrar enraizados neste amor que excede todo entendimento e compreensão humana, e que encontramos aqui, nesta palavra que é força e que é vida para cada um de nós. Quarto ensinamento: o amor de Cristo não se explica, mas se vive. O amor de Cristo não se explica, mas se vive. Olha o que diz os versos 18 e 19 de Efésios 3. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E note que, de acordo com Paulo, este amor ele só pode ser de fato experimentado em sua totalidade diante dos santos, na igreja. Eu e a Patrícia, nós fomos extremamente impactados essa semana. Uma irmã entrou em contato com a Patrícia e disse: olha, Deus falou comigo de uma forma muito íntima e profunda. Eu preciso abençoar determinada pessoa. E a pessoa é da igreja também. As duas são da igreja. E ela disse: só que eu não quero aparecer. Eu não quero ostentar.
eu quero sim mandar isso que Deus pediu para que eu mandasse para ela, mas eu não sei o endereço dela. E a Patrícia então passou o endereço dela. E ela mandou algo que ela sentiu da parte de Deus para essa pessoa, e essa pessoa nem ao menos sabe quem foi o instrumento de bênção para que ela recebesse essa bênção. Olha que coisa linda. O amor de Cristo não se explica, ele se vive. Eu tenho tanta dó daquele irmão. Eu tenho tanta compaixão daquela família. O amor de Cristo não se explica. O amor de Cristo não se vive na teoria. O amor de Cristo se vive na prática. E é isso que a igreja precisa retomar nos dias de hoje. Os primeiros cristãos viviam um amor tão intenso da parte de Cristo, que eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. É claro, eles acreditavam na volta iminente de Jesus. Para eles, Jesus voltaria daqui 3, 4, 5 dias, 30 dias ou um pouco mais. Mas o que aquele fato, aquele cenário nos ensina é que o amor de Cristo é vivido, principalmente no meio da igreja, de forma prática. Meu irmão e minha irmã, não estou falando isso para você, mas foi assim que eu fui abençoado, e também a Patrícia, através do gesto desta irmã. Não quis se aparecer, não quis se ostentar, mas se resguardou, porque a glória é de Deus. A verdadeira maturidade cristã, meu irmão e minha irmã, é quando o amor de Cristo não apenas nos alcança, mas nos preenche completamente. A maior e mais importante descoberta espiritual, ela não é teológica, ela é prática, ela é experiencial, porque o amor de Cristo excede todo entendimento humano. Jamais nós vamos compreender de fato o que significa esse amor. O amor de Cristo não se explica, ele se revela no coração disposto a recebê-lo. E viver essa plenitude de Deus que Paulo fala, meus irmãos, guarde isso no seu coração. É viver transbordando deste amor de Cristo, que não cabe em palavras, mas precisa ser demonstrado na prática. Cristo não quer apenas ser conhecido através da mente, mas Ele quer ser experimentado no mais profundo da nossa identidade, no mais profundo do nosso ser. A graça de Deus é tão profunda, que até o mais perdido pode ser alcançado e encontrado, e tão elevada, para que nenhum justo possa se gloriar. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. Paulo ali falando sobre o amor agora, 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 4 ao 7 e depois o 13. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal,
Não se alegra com a injustiça, mas, todavia, porém, entretanto, se alegra, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, olha só os 4 tudos de Paulo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. E agora o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior deles é o amor. Nesses 4 tudos de Paulo, tem uma palavra bastante interessante que foi traduzida para o nosso português como tudo suporta. O termo lá no original é telhado. Telhado. Como é que está o nosso telhado hoje? Como é que está esse telhado que encoberta o templo do Espírito Santo e que está cheio do amor de Cristo? Deu uma chuvinha de granizo e já arrebentou tudo? Ah, eu não amo mais. Ah, eu amava aquele irmão, mas depois daquilo eu não amo mais. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo tudo suporta. Eu confesso que às vezes o meu telhado é aquela Eternite que fala, né? Lembra? Tinha acho que de uma 3 milímetros, a minha devia ter meio milímetro mais ou menos. Tudo suporta, meus irmãos. Tudo suporta. O amor de Cristo não é doutrina. O amor de Cristo é experiência prática viva. Se você for embora levando esta frase nesta manhã, eu acredito que você entendeu aquilo que Deus tinha para ministrar às nossas vidas. Vamos para o último ensinamento? Para que a gente possa orar e ir para casa desfrutar de um almoço bem gostoso? Olha lá, 5º ensinamento: corações cheios de Deus se tornam solos de milagres. Vamos ler juntos esse aqui? Corações cheios de Deus se tornam solos de milagres. Coloca para mim o 19, Isa, e a gente vai ler do 19 ao 21. O 19 a gente vai ler só a parte C do versículo, a parte final. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E Paulo vai dizer agora, a partir do verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só que coisa linda. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Plenitude completa, totalidade da vida de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele nos atende até mais do que aquilo que pensamos. Na minha cabeça eu iria fazer a cirurgia, mas aprove ao Senhor, como disse, que me abençoasse, para que não precisasse passar pela cirurgia. Eu não sei porquê, mas de alguma forma Deus quis cuidar da minha vida nesse sentido. O objetivo da vida cristã, meu irmão e minha irmã, não é sobrevivência, mas assim como Paulo diz, é acerca de plenitude de vida. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, tem poder sim, para fazer o que os seus pensamentos, o que os meus pensamentos não alcançam. Deus sempre vai além do que pedimos,
do que pensamos e, parafraseando talvez, até do que sonhamos. Quais são os sonhos que estão aí na sua mente, hoje, dia 6 de julho? Quais são os sonhos que estão aí no seu coração, no seu íntimo, hoje? Nosso limite é o pedido, meu irmão, minha irmã. O de Deus é a abundância que ultrapassa a nossa imaginação. É isso que Paulo está querendo dizer. O nosso Deus nos surpreende. Ele é movido por sua glória. Ele faz infinitamente mais, não por causa da nossa fé, mas por causa do seu poder, que opera em nós e também pode operar através de cada um de nós. Volto a dizer aqui a respeito do testemunho. Amor na prática, seja por Deus, seja pelos nossos irmãos. Quando você pensa que Deus terminou, Ele começa a fazer o infinitamente mais. Toda oração sincera pode sim ter uma resposta divina, mas também uma resposta que vai além da lógica e do tempo. Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, dos versos 6 ao 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, ou enraizados, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo nosso Senhor, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou toda a plenitude de Deus, e também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo está acima de tudo. Cristo está acima, inclusive, de todo o poder espiritual. Todo o reino espiritual está subordinado a Jesus. E não somente isso, mas Deus sempre nos surpreende, pois Ele age em nós antes de agir em nós, ou por nós, melhor dizendo. Lembram daquele texto? Jesus estava andando por sobre o mar. Os discípulos acham que é um fantasma. Jesus diz: não temais, sou eu. Paulo vai dizer: se for de fato o Senhor, permita-me que eu vá até aí. O que Jesus diz? Me ajudem aí, texto bastante conhecido. O que Jesus diz? Venha, pastor Fábio. Venha. Só que o interessante é que na cosmovisão judaica, o mar, principalmente no cenário noturno, era a habitação dos espíritos maus. Por isso que quando os discípulos olham aquela pessoa que eles desconhecem, no primeiro momento, eles acham que era um fantasma, era um espírito mau. E Jesus, diz o texto, ele estava caminhando por sobre as águas, por sobre o mar, por sobre todo e qualquer tipo de espírito mau. Jesus tem poder para vencer todo
todo o mal, e assim já foi conquistado na cruz do Calvário. Mas não parou aí o episódio. O texto diz, sim, que Pedro também andou por sobre as águas. E isso está dizendo para mim e para você nesta manhã, que em Cristo Jesus, nós, os seus filhos, também podemos andar com todo e qualquer tipo de mal debaixo dos nossos pés. Só que às vezes as tempestades e os ventos fortes nos tiram do foco, e pode ser que a gente venha a afundar. Mas o texto é claro quando diz, quando Pedro vai abrir os seus lábios e dizer: Senhor, socorre-me. Diz o texto que prontamente Jesus estendeu a sua mão e trouxe Pedro de volta. Termômetro mede a temperatura, né? E para medir a fé, como é que a gente consegue medir? Tem algum mecanismo aí, pastor Fábio? Mas você consegue perceber como é que está a sua fé hoje? Sabe aquele radar assim, que você permite que o Senhor olhe, né, por sobre todas as coisas em sua vida? Como é que se encontra a sua fé hoje? Está passando por alguma dificuldade? Está passando por um momento de tempestade, de ventos fortes? Sim, em Cristo todo mal pode estar e deve estar debaixo dos nossos pés. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Obrigado, Jimmy. E o final é maravilhoso. Paulo diz: a Ele seja toda a glória. O amor de Cristo nos constrange. Só que este constrangimento, ele precisa ter um resultado prático. Desfrutar e viver o propósito de Deus. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Como é que está a sua fé, meu irmão? Como é que está a sua fé, minha irmã? Como é que está esse amor de Cristo no seu coração? Tem estado muitas vezes apenas na teoria? Ou você, pela misericórdia dele, se renovou mais uma vez esta manhã, tem conseguido colocar em prática? Essa oração de Paulo revela para mim e para você que nós precisamos buscar hoje dependência de Deus, poder interior pelo Espírito Santo, esse Cristo maravilhoso habitando em todo tempo em nossos corações. Buscar este amor como raiz e base da nossa vida. E é claro, desfrutarmos de toda a plenitude divina, toda a plenitude de Deus que Ele tem para cada um de nós. Você deseja ser fortalecido no seu interior? Você quer ter Cristo habitando plenamente em seu coração nesta manhã?
Permaneça com seus olhos fechados. E se assim você puder fazer, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, hoje nós apresentamos os nossos corações diante de Ti. Pai, com muita reverência, com muito respeito, em sinal de adoração ao Senhor, não por obrigação, ó Pai, mas porque o Senhor merece. Sim, o Senhor merece. Fortalece-nos, ó Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos, assim como Paulo orou por Éfeso e também orou pela igreja hoje, que nós estejamos, ó Pai, enraizados e alicerçados neste amor de Cristo, neste amor que se entregou por nós, ó Pai. Habita em nossos corações, ó Deus, não como um hóspede de fim de semana, não, Senhor, mas sim como aquele que encontra em cada um de nossos corações uma morada permanente. Pai, que tudo aquilo que nós fomos ministrados nesta manhã não venha ficar apenas na teoria, não, Deus, mas que nós possamos vivenciar na prática. Pai, no tato com os nossos irmãos, Pai, na fala com os nossos familiares ou entes queridos, que possamos ser sinal do amor de Cristo aqui na terra, independente das situações, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos inunde com este amor que excede a compreensão humana. E assim, ó Deus, Deus de amor, Deus Criador dos céus e da terra, e assim Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu por cada um de nós, e também assim Espírito Santo, que possui o poder para transformar realidades, abençoe as nossas vidas, abençoe a tua igreja, hoje, mas não somente hoje, ó Deus, mas também para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir esse Deus? Vá em paz, tenha um domingo abençoado com sua família, com seus irmãos, em nome de Jesus, amém, aleluia.